Yeah. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Não Durma no Ponto, podcast da Admap Sistemas. Eu sou a Shirley Lima e tenho a honra de comandar este podcast ao lado da Karina Guimarães. Eu sou a Karina Guimarães, co-host da Shirley. É um prazer imenso estar aqui para mais um episódio incrível. Episódio necessário que vai falar um pouquinho sobre mente sã, trabalho leve. Importantíssimo tema, vai ser super bacana. Aproveitem cada detalhe desse episódio. O importante é que, para que a gente consiga trabalhar cada vez mais, estar presente, cuidar da nossa vida pessoal, da profissional, nos desenvolver, nossa mente tem que estar leve, tranquila, a gente tem que cuidar da saúde, do físico, de todas as nossas energias. E é por isso que a gente trouxe uma pessoa muito especial, que além de ser um grande psicólogo, ele também é cliente da Admap. E isso pra gente é mais do que um presente. Isso pra gente mostra ali um pouquinho a importância que a gente tem de conhecer nossos clientes e poder criar conexões e deixar de ser somente um fornecedor para também trazer o cliente para a mesa para conversar sobre problemas e soluções do dia a dia. É uma honra tê-lo aqui conosco, né? Mais uma vez, além de parceiro, né, de cliente, veio trazer sua experiência profissional, compartilhar conosco aqui, falar de um assunto que é necessário para a gente trabalhar bem, para a gente ficar bem. A gente precisa estar sadio, mente e corpo. Então, vai ser um prazer imenso comandar esse episódio. Legal. Conosco hoje o André Ventura. Seja bem-vindo, André. É um prazer ter você aqui com a gente. Prazer enorme, né? Muito grato pela oportunidade. E falar sobre saúde mental é algo que me empolga, né? Eu fico muito contente, muito feliz quando tem essas aberturas para poder passar uma mensagem e ajudar as pessoas, né, a evoluírem em vários aspectos. Legal. E André, só para começar, para a gente já engatar aqui nesse tema, que é um tema muito necessário para esse momento, quem é o André na fila do ponto? O André Ventura Atualmente eu sou um psicólogo clínico, sou logoterapeuta também, né? Casado com a Elisângela, né? Pai do Caio, da Isabela e da Maiara, uma pessoa feliz que gosta muito de gente Que e de legal. ajudar pessoas. Que legal. Bom te conhecer. Incrível, André. Mais uma vez, obrigada pela participação. É um tema mais que necessário para os tempos atuais. Então, para a gente começar, André, o que significa ter uma mente sã no ambiente de trabalho? E como podemos identificar os primeiros sinais de que nossa saúde mental está sendo afetada? Eu gosto sempre de partir da perspectiva, né, de como a gente enxerga o ser humano. Quando a gente olha, né, e lê o que está escrito, por exemplo, a descrição de saúde da Organização Mundial de Saúde, fala que o ser humano, né, a saúde é o bem-estar, então não é simplesmente a ausência de doenças, é um bem-estar físico, né, psíquico, social e espiritual. Olha que interessante, né? Em 1988, a Organização Mundial de Saúde já trouxe esse novo conceito, incluindo a espiritualidade, no conceito de saúde, no conceito de saúde. E quando você investiga o conceito de saúde mental, né, é a nossa habilidade para se desenvolver, estar aprendendo coisas, né, é a nossa habilidade e capacidade para lidar com os estresses da vida, porque o estresse é inevitável, os problemas, né? A vida é contingente. É trabalhar de forma produtiva. Olha só, isso está no conceito de saúde mental da Organização Mundial de Saúde. Então, trabalhar de forma produtiva também faz parte. E fazer a diferença na vida das pessoas, que é o altruísmo, é o senso de utilidade, né? Então, pensa assim, se eu tenho uma vida voltada exclusivamente para atender às minhas necessidades, né, eu vou acabar adoecendo de alguma forma, porque é um egocentrismo, isso aí não vai se sustentar. Pode se sustentar por um tempo, mas chega algum momento que você começa a adoecer. Você não está olhando para o outro, você não está entregando nada, você não está servindo a comunidade, a sociedade, você não está fazendo a diferença na vida de ninguém, né? Da mesma forma, aquela pessoa que se doa,
que se entrega, que faz tudo pelos outros o tempo inteiro e não cuida de si, ela também adoece, né? Então a chave está no equilíbrio, né? Para pessoas religiosas, como que Jesus ensinou, por exemplo, né? Amar o próximo como a si mesmo. Sim. Então, você precisa buscar esse equilíbrio. E o que é o amor próprio? Que a gente precisa ter, e ele é muito importante. É o cuidado para comigo. Eu preciso me respeitar, né? Cuidar da minha saúde física, mental, social, espiritual, preciso cuidar de mim. Não apenas para ter conforto ou evitar problemas, mas para estar apto a fazer a diferença na vida das pessoas, a cuidar das pessoas. Então, essa é a chave, é o equilíbrio, né? Então, uma mente sã, né, no ambiente corporativo, a gente tem que olhar para toda essa integralidade. E é o que eu falo para os meus pacientes, para as pessoas que me ouvem, né? A gente precisa estudar o comportamento humano, a gente precisa estudar relacionamento. Porque na vida tudo é relacionamento, seja na horizontal ou na transversal, Sim. mas tudo é relacionamento, né? Então, acho que a gente pode partir daí nessa conversa. E você trouxe algo que me chamou muito a atenção do conceito de saúde, que a gente fala tanto, né? E é um tema que tá tão urgente, saúde. E aí você trouxe falando. E eu acho até que durante algum tempo eu utilizei o conceito de saúde exatamente da maneira como você colocou, da ausência de De doenças. doenças. E não nessa conexão com todos os campos da minha vida e do meu desenvolvimento pessoal e profissional. Como se ajudar o outro não fosse uma questão relacionada à saúde, mas uma questão meio que de característica de ser uma pessoa acolhedora, que ajuda. Mas eu não tinha essa percepção do quanto isso pode impactar na minha saúde. A mesma coisa de uma pessoa que é individualista, né? Muito individualista e que se fecha ali, e que de repente isso pode lá na frente também trazer alguma questão a ser tratada. Então, esse conceito que você trouxe de início já faz a gente assim falar: ops, entendi tudo errado durante um bom tempo. Exatamente. É importante ter a ausência de doenças, né? Ninguém gosta de ficar doente. Mas o ser humano, a gente não pode reduzir o ser humano a só o corpo. Tá? Eu sou o meu corpo, não faz nem sentido essa frase, né? Eu tenho um psiquismo, eu tenho uma dimensão social onde eu me relaciono com as pessoas, né? E eu tenho uma espiritualidade. E a espiritualidade que a Organização Mundial de Saúde traz não é sobrenatural ou religiosa, né? Absolutamente nada contra isso, porque isso também ajuda as pessoas. Mas é a espiritualidade no sentido de nossa consciência. Eu existo para quê? Eu sirvo para quê? Para olhar exclusivamente para os meus interesses e, com respeito da palavra, que se dane todo mundo? Não é assim que funciona, né? Então, o conceito começa, conceito de saúde, é um bem-estar bio, psico, socioespiritual. Então, eu posso estar com a saúde em dia, mas se eu não tenho relacionamentos saudáveis com com o meu entorno, né, eu não vou estar bem. Você pode adoecer ao Posso passar do adoecer. tempo. Se eu não sirvo para nada, sentimentos de inutilidade ou vazio existencial, eu vou adoecer também. E eu acho que por conta dessa definição errônea de saúde, das pessoas acharem que saúde é só o nosso corpo físico, né? Eu achava. Aquilo que é palpável, mas por muito tempo a gente pensou assim. Eu acho que por isso que demorou-se tanto para falar sobre saúde mental abertamente, como se fala hoje. E por isso que se tornou tão urgente falar sobre isso. Porque esperou chegar num gargalo muito grande para abrir esse tema e colocar na mesa e dizer que isso faz parte do nosso bem-estar, isso faz parte da nossa saúde. E é por isso que é tão difícil identificar e tratar, né, a nossa saúde mental, porque a gente só pensa no nosso físico, né? Se eu tô com uma dor de cabeça, tô com uma dor no corpo, alguma coisa tá errada. Mas se eu tô com um sentimento estranho, não, isso é coisa da minha cabeça, isso não é relacionado a um adoecimento. Isso é coisa da minha cabeça, mas eu não vou tratar. Isso é coisa da minha cabeça, mas eu já vou tratar de esquecer ela, eu não vou Isso é coisa da minha tratar cabeça, isso. mas eu vou deixar ela aí mesmo. E eu vou aqui, com todo respeito, desconstruir um conceito, né, Por que as pessoas favor. falam. Mente sã, corpo são.
não é? Isso faz muito sentido, né? Mas num dos livros do Viktor Frankl, né, que é o psiquiatra austríaco, o pai da logoterapia, ele fala que é possível ter uma mente sã num corpo insano. E é possível ter um corpo são e uma mente insana. Então é Sim, possível, sim, né? Você pode ter, por exemplo, uma pessoa que está com uma paralisia, né? Numa cadeira de sim, rodas, e uma com mente comorbidades, e tem uma mente brilhante e está bem consigo mesmo, aceitou a situação dela, consegue aprender um monte de coisas, consegue até trabalhar dentro das possibilidades dela, consegue fazer a diferença na sim. vida das pessoas e está realizada. Mente sã num corpo insano. Já pararam para refletir nisso? É E muito e e interessante. produtivo. E produtivo. E produtivo, né. E aí a gente fala de produtividade até, e a gente fala dessa questão de uma mente sã no ambiente corporativo, eh, e em se tratando de liderança, as lideranças eu entendo, pelo menos as lideranças que eu troco um pouco, a gente entendeu a nossa preocupação em também recuar para se observar e também se tratar mesmo, né, se curar, se Uhum, tratar. E eu entendo que a gente entrou naquele dilema de: eu preciso entregar resultado, eu preciso cobrar resultado, eu preciso ser produtivo, mas ao mesmo tempo eu não posso, eh, enforcar muito, né, eu não posso, uhum, sobrecarregar, né, o meu time. Então, às vezes, a gente tem prazos apertados, a gente tem algumas demandas elevadas a depender do período, e aí a gente fala: como que a gente consegue exercer essa produtividade que pode ser, em algum momento, elevada, e fazer com que as pessoas ao nosso redor não fiquem sobrecarregadas? Né, é uhum. aquele dilema, aquela discussão. Então, às vezes, eu fico também, enquanto liderança, me perguntando: "Cara, será que eu tô, cobrando muito, dando muita demanda, puxando muito? Será que eu tô dando tempo para respirar? Será que eu tô dando um tempo razoável para isso aqui ser realizado, né? Será que eu tô cobrando? E aí, como que tá a mente da pessoa que tá trabalhando comigo, né? Porque às vezes eu posso achar que eu sou o alecrim dourado do campo não semeado, né? Tô Exatamente. assim, super ok, mas a pessoa tá do meu lado, tipo assim, meu, sobrecarregada demais e eu não consigo perceber que aquela minha cobrança da produtividade tá deixando essa pessoa de alguma maneira com a mente não sã. O Exatamente. meu dilema, e eu acho que deve ser o É. dilema de alguns líderes, né? Hoje em dia, o bom líder, ele sabe que não basta ser um bom gestor de projetos ou de processos. Ele precisa ser um bom gestor também de pessoas. Ele precisa, mas para ser um bom gestor de pessoas, precisa gostar de pessoas, né? Não adianta querer estar ali na posição por status ou pelo salário que é um pouco maior e não gostar de pessoas. Isso não se sustenta, a não ser que ele utilize, essa pessoa utilize algumas estratégias subversivas, obscuras, para poder se manter no cargo. Mas, via de regra, ele acaba não se sustentando. Então, gostar de gente é a chave. E me parece que você gosta de pessoas, Gosto. né? Então já está meio caminho andado, né? Mas, Às vezes eu digo que não gosto, mas eu gosto. é, Eu tenho uma frase que fala assim: gentileza gera gentileza, né? uhum, Aí eu adaptei e gente folgada. Então, às vezes eu gosto muito de pessoas, mas às vezes eu falo, eu não gosto tanto, que é pra colocar uns limites. Mas eu sou essa exatamente. pessoa que gosta Então, de pessoas. se você gosta de pessoas, você naturalmente vai conhecer a sua equipe, vai se aproximar delas, genuinamente, não por interesse, porque você gosta de pessoas. Hum, Você vai entender as suas dores, as suas dificuldades, suas ambições, né? Em que etapa do desenvolvimento profissional e acadêmico ela está, o que, que ela precisa para se desenvolver e fazer ela entrar no flow. O que, que é entrar no flow? Se você tem uma pessoa com pouca senioridade e você dá uma atividade muito complexa, né? É a mesma coisa que apertar um parafuso com força demais, vai ah, espanar ele, não vai aguentar, é. né? Agora, se você dá um trabalho de baixa complexidade para uma pessoa que é sênior, é um desafio desproporcional. Ela fala, isso aqui o Sim, estagiário faz. Aí ela se desmotiva, ela sim. fica apática. Então você tem que. É como se fosse um jogo de xadrez. Eu preciso entender como cada um da minha equipe funciona, quais os seus anseios,
onde os objetivos, né? Qual o momento de vida tá Para poder posicionar para poder ali posicionar ali, e, né? e delegar as E atividades. delegar as atividades na medida de suas capacidades, né? Porque se tem esse alinhamento e a pessoa está no flow, né? Ela vai estar realizada ali no trabalho dela, vai, né? Se bem que existem outros fatores psicológicos, né? A aderência psicológica, a conexão com o propósito. A gente tem que avaliar tudo isso também. Mas, a princípio, você colocar ela nesse flow já é um bom caminho para ela não se frustrar, não ficar apática ou não ficar estressada, né? Ou não ter algum problema Sim, também de saúde mental. sim. Sim. E aproveitando essa fala, André, já que entramos nessa questão de sobrecarga, é uma questão muito comum ao estresse, né? Uhum. A gente já se acostumou a ser estressado, acordar estressado, dormir estressado. Mas eu já aprendi com o André que o estresse num determinado momento é bom. Sim. Então, aproveitando esse ponto, quais são os principais fatores que contribuem para o estresse no trabalho e como podemos gerenciá-los de forma prática no dia a dia? Tá. Pensando assim, nos principais estressores, né, que leva a pessoa a um estado que pode levar a pessoa a um estado de burnout. Primeiro, a pessoa está fora do flow pro lado excessivo, né? Uma carga de trabalho desproporcional ou complexa demais para ela. Isso já pode começar a levar para um estado de ansiedade, né? Tem outros fatores também, por exemplo, uma liderança pouco participativa, né? Um ambiente tóxico por parte da liderança, por parte de uma cultura da empresa opressiva ou por parte da própria equipe, né? Um excesso de competitividade. Tudo isso pode levar a pessoa a se estressar, né? Uma carga de trabalho desproporcional, uma carga horária desproporcional. Então a pessoa está fazendo muito mais trabalho do que ela foi contratada para fazer, ela está trabalhando mais horas do que ela deveria, ela está tendo que abrir mão do convívio social, do convívio com a família, de um lazer para ela, de um momento de desconexão do trabalho, para que a pessoa possa se regenerar psiquicamente, ela está abrindo mão de tudo isso, né? E isso pode levar uma pessoa a se estressar. Então, a empresa tem que ter esse olhar, a liderança tem que ter esse olhar para evitar essas descompensações, mas tem o lado do profissional também. E qual que é o lado do profissional também? De impor os limites, de não permitir que algumas portas sejam abertas, né? Porque, assim, muita coisa acontece porque a pessoa permite, né? A pessoa tem que fazer 10 bolos por dia. Essa é a meta dela. Aí você pede para ela fazer 12 um dia, né? 12 no outro, 13, 14. Se E ela vai não falar indo. não, daqui a pouco você está passando 20 bolos para ela Ah, fazer, ela está num... E algum motivo ela não está falando não. você Se a pessoa sabe? tem sensibilidade, desculpa, só para Imagina. concluir, tem sensibilidade, vai enxergar isso e vai conversar com ela. Tá tudo bem, está, né? Mas nem todo mundo tem essa sensibilidade. Ué, se ela não está reclamando, né? É porque ela dá conta. Então eu vou passar mais e mais. Então tem que ter esse olhar cuidadoso, né? Da liderança e tem que ter o posicionamento do colaborador. Ó, eu sei que trabalhar duro é importante, Sim. né? E eu gosto de trabalhar duro, eu gosto de trabalhar com responsabilidade e compromisso. Mas alguns limites eu não permito que sejam ultrapassados. E você falou isso e me trouxe aqui uma recordação. E ao longo da minha jornada, eu tive líderes muito próximos e muito positivos, assim. Eu sou muito grata mesmo ao meu desenvolvimento. E eu tive uma liderança numa empresa de tecnologia, que uma vez eu cheguei para ele e eu estava trabalhando 8 horas. E aí fazendo, e aí as coisas acontecendo, fazendo, e aí eu comecei a trabalhar 10 horas. E, tipo, continuou fazendo. Aí teve um dia que eu trabalhei 12 horas. E aí ele chegou pra mim e falou assim: Shirley, se você der 6 horas pra empresa, a empresa vai consumir. Se você der 8, a empresa vai consumir. Se você der 10 horas pra empresa, a empresa vai consumir. Se você der, e você já chegou a dar 12 horas para a empresa vai consumir. Quem tem que colocar o limite da quantidade de horas que você trabalha é você, porque você está sem limite. A gente está te entregando demandas, mas isso não é para você fazer de um dia para o outro. Isso tem prazos, e os prazos estão definidos. Vai para casa, descansa. E eu olhei para essa conversa e eu falei, gente, porque eu também fiquei Uhum. naquela sensação de
não é mostrar a produtividade, mas de um determinado momento eu queria fazer uma entrega boa a ponto de ser bem vista, bem quista, né? E ser aquela pessoa que tá ali, né, fazendo, entregando, positiva, conta comigo e tal. Ele falou: não, não. Descansa, vai descansar. Isso aqui tem Hum, prazo, tem outros dias. E, de fato, o que você trouxe é a gente também entender o ambiente que a gente tá e falar: não, gente, uhum. tem limite, tem momentos para o descanso, que é extremamente necessário, e que em muitas situações a gente acaba deixando de lado, né? E tem questão de crenças também, E as crenças internas, crenças, né? não Eu é? preciso me superar, eu preciso mostrar que eu sou capaz, eu preciso mostrar que eu sou boa, né? Ok, sem problema, Mas mas isso é uma. desde que os limites sejam respeitados, desde que eu não adoeça psiquicamente, desde que eu não comprometa as outras dimensões da minha vida, É. família, amigos, saúde, né? André, você falou isso de crença e eu lembro que esses eram uns produtos que eu consumi ao longo de uma grande, ali iniciando a minha jornada de trabalho, exatamente essa questão de superação, né, de mostrar. Então, tudo isso que hoje a gente acaba dizendo que é um pouquinho papo de coach, Sim, o trabalhe enquanto eles dormem, estudem, né, e tem um enquanto eles infarto, né? divertem. É! Estuda enquanto eles te divertem, né? Não é hora de descansar. E eu já fui também essa pessoa que tava ali muito, muito. E aí ele falei, cara, teve alguém que me disse essa frase, eu não lembro. Mas assim, a palavra descanso se apresentou pra mim, depois eu parei pra pensar nela, em diversas etapas da minha vida. E eu olhava e ainda dizia assim, é luxo, ou não é hora de descansar. E uma vez uma pessoa falou pra mim assim: descanso também é ferramenta de guerra. Uhum, E aí eu exatamente. falei: uau, preciso parar de negligenciar o meu descanso, parar de querer acreditar, né, que você precisa se superar o tempo inteiro e tal, para entender os limites, os prazos e voltar àquela conversa lá de trás, que a gente vai esquecendo. Não sei se a gente entra tanto no flow que o flow vai É, indo, vai te indo, indo e vai consumindo. te consumindo, E a né? depender da sua crença, do não cuidado com você mesmo, você acaba permitindo coisas que não deveriam e adoece. Você atende muitas pessoas assim ou não? Atento. Mas você pegou num ponto importante. O que fez mudar a chavinha? Autoconhecimento. Teve um insight, teve uma liderança interessante, mas você absorveu aquilo e mudou algo em você. Autoconhecimento é a chave. Autoconhecimento é importante, mas não é tudo, né? Eu sempre gosto de passar para os meus pacientes, né? Autoconhecimento menos ação é igual a zero. Não adianta nada ter o autoconhecimento, você tem que implementar as mudanças que você entende ser necessárias, né? E pensando, um dos itens que eu falei que gera muito estresse nas pessoas é a questão de uma equipe tóxica. Não falo nem de uma liderança, falo de uma equipe tóxica também. Porque tem o excesso de competitividade entre as pessoas, né? Aí o que acontece? Qual que é a minha visão? Aí vocês podem concordar ou não, né? Nós temos que fazer uma leitura fria da realidade. Não Sim, importa se a gente gosta ou não do capitalismo, cada um tem né? Mas as empresas elas precisam competir entre si. É bom até para os clientes, sim, né? Tem uma empresa ela tem que buscar de forma honesta e ética produzir melhor aquele produto, prestar um serviço melhor. Então existe essa competição entre as empresas. Mas dentro do ambiente, dentro da empresa, a competição, na minha visão, não pode ser fomentada de forma exagerada. ah, A cooperação tem que prevalecer pela competição. Então, as empresas podem competir com as outras. Isso faz parte do sistema, né? Podem, devem, usem a palavra que quiser. Mas dentro do ambiente corporativo, um ambiente saudável e que pode garantir que as pessoas produzam mais, adoeçam menos, é um ambiente onde a cooperação prevalece sobre a competição. Quem nunca viu um setor, né, onde tem metas de produtividade, aí o gestor vai lá e coloca um quadro na parede tem com o vários. resultado de todo mundo. Aquela pessoa que produziu pouco, que está lá nas últimas colocações, como que ela está se sentindo? É. Ah, Ninguém sabe que ela pode estar com um problema familiar ou pode estar é. com um problema. Nossa, Então fica. É tóxico isso, é. né? O líder pode chamar,
no particular e fala, ó, 2 meses seguidos você não bateu a meta. Como eu posso te ajudar? Deixa eu entender o que está acontecendo, né? Está tendo alguma dificuldade? Vamos conversar sobre isso. Então, tem formas mais saudáveis, mais inteligentes de promover o autoconhecimento e desenvolver as pessoas. Eu nunca tinha olhado para um ranking assim, como você falou, e de fato existe muitas, né, organizações que têm ali o nome dos colaboradores, né, e o resultado obtido. E eu entendo que a intenção é fazer com que aquele que está um pouquinho mais para trás engaje, né, para conseguir Tiro no pé. tiro no pé, né? Total, porque aquilo Ele pode pode desengajar mais mais ainda. ainda, né? Né? É O mais que, opressor do que impulsionador, sim. O né? que está lá na ponta Caraca. infla o ego, né? Sim! E o que está lá embaixo Sim! pode ter Tipo, desmotiva real, N assim. variáveis que a gente não controla, que é subjetiva, que faz parte da realidade da pessoa, que o bom líder ele tem que entender aquilo para poder ajudar a pessoa a se desenvolver, né? Então, essas coisas existem até hoje. Eu Existe, trabalhei em é empresas e prática eu de... vi isso. É, E eu, como líder, fui um que divulguei isso, né? Me arrependo profundamente, faz muito tempo. Mas hoje eu enxergo o problema disso, né? sim. De promover essa competitividade. Não, Tudo bem que as empresas precisam entregar resultados, né? Não é. são ONGs, né? Não são filantropia. Mas tem a forma certa de fazer as coisas. E eu penso também que, como tudo evolui, essas técnicas, essas práticas podem ter dado certo e ter dado resultado naquele momento. E hoje a gente está num momento onde as pessoas querem se sentir seguras, elas querem estar num ambiente propício e que elas se sintam pertencentes e que a criatividade delas esteja, né, seja Aflorado. aflorada. Então, de repente, esse tipo de competição, Isso. isso não vem mais dentro do ambiente que a gente tem produtivo hoje, né? Atual, do momento do mercado. E também, você falou o termo cooperação, que eu acho que a gente usa pouco cooperação, né? E até ouvindo muito sobre alguns temas falando de futuro, de sociedade, e eu vi uma fala que uma pessoa falou assim: ai, a gente aprendeu a viver em sociedade, mas eu sinto que a gente deveria ter aprendido a viver em comunidade. Uhum. E parar de falar troca, porque parece que troca, eu te entrego uma coisa e você me entrega outra, por compartilhamento. Porque isso torna as pessoas e as relações mais íntegras, e as pessoas mais inteiras, e elas se sentem mais à vontade e até mais seguras para serem quem elas são, e para falar de dores, para acessar suas vulnerabilidades e tal. E eu fiquei pensando muito nisso, Exatamente. que de fato parece que é uma conversa meio romântica para se falar dentro de uma empresa, e que às vezes as pessoas estão todas assim dentro com as suas fragilidades, né, com as suas dores, com seus problemas, Sim. e que a empresa é afetada, porque se ela tem ali uma esteira para ser para um produto para entregar, um cliente para atender, uma entrega para ser realizada, aquele colaborador ele não está íntegro para poder fazer aquela atividade, né? Então, de certa forma, a gente também tinha que olhar para esse novo olhar, para esse novo formato, para essas novas palavras como cooperação, Cooperação. né? Que trazem um sentido diferente para propiciar que as pessoas fiquem mais seguras nos seus ambientes de trabalho, ao meu ver, né? Tipo assim, sem parecer muito romântico demais, Faz assim, né? todo sentido, né? Está no conceito da Organização Mundial de Saúde, né? Saúde mental, se desenvolver, saber lidar com estresse e trabalhar de forma produtiva. Se você está numa empresa, essa empresa tem uma função, que é prestar um serviço para alguém ou entregar um produto de qualidade. Então, existe toda uma responsabilidade associada ao trabalho. Então, as tensões, elas são necessárias, de forma equilibrada. Então, é óbvio que o líder vai cobrar. Isso faz parte do jogo, né? Mas cobrar da forma certa, tendo toda uma compreensão um pouco mais ampla de quem é o meu colaborador, conhecer a realidade dele, né? Onde ele está inserido, tem filhos, não tem filhos, faz faculdade à noite, não faz faculdade à noite, onde você quer chegar, né? Você quer ocupar uma posição de liderança no futuro, ou você quer ir na carreira Y para se especializar ali, né? Se tornar júnior, pleno, sênior, especialista. Tem gente que não gosta de liderança. Você precisa entender todas essas realidades e, na medida do possível,
buscar ajudá-las, né? Então, por exemplo, eu assumi uma equipe de back-office comercial e a gente atendia N demandas, né? E eu implementei, quando assumi aquela equipe, que todo mundo tinha que aprender a fazer todas as atividades, né? Dentro das suas possibilidades, e colocava uma pessoa que era... É que me fugiu o nome agora, como se fosse um tutor dela, né? Sim, Um sim. padrinho, um negócio assim, né? E foi muito bem aceita aquela metodologia, né? Isso não vai ser para sempre, perpétuo, mas é importante que todo mundo saiba fazer de tudo, porque às vezes uma pessoa sai, uma pessoa se ausenta, tira férias ou fica doente, e eu preciso ter uma equipe que saiba atender todos esses 10, 12 tipos de demanda que chega todo dia, né? Porque estava sempre muito concentrado, né? Então você vai aprimorando, desenvolvendo as pessoas. É uma boa tática, porque eu gosto disso. Eu gosto de um ambiente. Eu gosto de especialistas, eu acho que é extremamente necessário, mas eu gosto muito também de ter uma equipe um pouco generalista que consegue fazer os pratinhos girarem e compartilhar as suas demandas para que um não fique sobrecarregado com o outro. Então, normalmente, dentro da célula, a gente até fala, né? Gente, todo mundo troquem entre si no sentido de façam um rodízio de atividades, um aprende um pouquinho do outro, porque no momento que alguém precisa ou sair mais cedo, ou chegar mais tarde, ou tem alguma questão, ele fica. Principalmente a pessoa, eu me coloco muito assim, porque quando eu me ausento, eu fico preocupada com a minha entrega. E aí, se Exatamente. tem alguém que tá me ajudando, eu fico tranquila porque aquele prazo vai ser cumprido, não vai ficar nada pendente. Assim, não vão sentir a minha falta. Então, Eu não sei se eu fui específico, e me perdoe, mas assim, eu quis dizer que é importante implementar essas alternâncias de atividade de forma temporária, para que todo mundo aprenda, não de forma legal. definitiva, porque cada um tem um perfil psicológico Sim, que pode ser mais ou específico, né? menos aderente a certas atividades. Então, eu posso ter uma pessoa que é mais introspectiva, introvertida, né? Introspectiva, mais reservada, que tem um domínio com números, e ela mexe no Excel e controla toda a produtividade. Aí eu vou tirar aquela pessoa e vou colocar ela para fazer, às vezes, um trabalho de contato mais intenso com o cliente. Pode chegar no momento que ela não vai conseguir, Eu posso porque não falar é o para ela, perfil ó, dela. eu preciso que você desenvolva um pouquinho isso. Eu vou te deixar um Legal. mês fazendo isso para você entender toda essa realidade, porque ela pode te ajudar no seu próprio Sim, processo. sim. E depois você volta. Você está confortável com isso? Faz sentido para você? Às vezes a pessoa fala, não, de jeito nenhum. Aí a gente revê. Mas às vezes ela fala, não, eu vou encarar esse desafio para o meu desenvolvimento. Mas eu vou voltar para o meu controle. Você vai voltar para o seu controle, pode ficar tranquilo, né? Você vai se desenvolvendo no que você gosta, no que você tem aderência, no que você tem bastante capacidade. Mas eu acho que vale a pena, Vale a sim, pena. passar ali um mês fazendo tal atividade para aprender aquela realidade, porque ela faz parte do processo como um todo. Então, ela vai te agregar, né? Você está controlando a produtividade de cada um, né? As entregas, os números, a quantidade de reclamação, né? De alguém. Mas você já ficou na pele dessa pessoa por uma semana, um mês, vendo o que ela faz, como ela faz? Que tal ter essa Exatamente. experiência? É desenvolver a empatia, Né? né, pelo Eu trabalho do trabalhei, outro. eu trabalhei numa empresa de energia elétrica, né? Então, teve um diretor que eu era da área operacional. Eu ia para campo, né? Supervisionava as equipes. É, a empresa foi comprada por uma empresa americana. E um dos setores, né? Veio um gestor americano que não conhecia a nossa cultura e não conhecia exatamente como era feito o trabalho. Eu achei impressionante. Ele falou assim, ó, antes de qualquer coisa, ele passou um mês saindo a campo com os eletricistas. Conhecendo. Um diretor. Ele vestiu o uniforme operacional, colocou capacete, óculos, e todo dia, na parte da manhã, ele saía Cara, que com a legal. equipe. Na parte da tarde, ele ia dar conta das reuniões, das coisas que ele tinha que fazer. Mas eu preciso conhecer minimamente como que é a realidade de campo para poder enxergar os problemas e poder atuar de forma mais assertiva nos problemas. Aquilo me despertou muitas coisas, né? Sim, sim. Extremamente importante. Tem perguntas aí, Ká? Tenho uma pergunta. Hoje a gente ouve muito sobre burnout, né? A gente falou aqui dos excessos, a gente falou aqui tanto do lado da liderança quanto do lado do funcionário, né? Dos excessos e da não limitação. E hoje é uma palavra que está aí, né? No vocabulário, no corporativo, que é o burnout. Então, André, eu queria que você explicasse, né? O que caracteriza esse estado
e como tantos líderes quanto os colaboradores podem trabalhar para preveni-lo. Exatamente. Olha que interessante. Eu vou fazer uma reflexão aqui com vocês. A gente já falou mais ou menos o que leva ao burnout, né? Sim, Colocou todos aqueles pontos, sim. né? Um excesso de trabalho, uma carga horária desproporcional, uma Equipe liderança, tóxica. equipe tóxica. A gente colocou tudo isso que leva a pessoa a um estado de burnout, né? Mas hoje o burnout ele tem uma conotação um pouco diferente de alguns anos atrás, tá? O ano é 2022, 2 anos atrás, né? A Organização Mundial de Saúde deixou de olhar o burnout como um problema de saúde mental e colocou o burnout como uma doença ocupacional. Então, antes de janeiro de 2022, né, o burnout, que é esse estado de exaustão física e mental. Estado de exaustão física e mental. Antes era, né, estava lá no CID, no Código Internacional de Doença, o código Z73, se eu não me engano, estava lá que era um problema de saúde mental. Ok? Depois mudou. O burnout entrou no CID-11, saiu do CID-10, né? Agora é o CID-11, o mais atual. Entrou lá com o código QD85, tá? E ele fala que é uma doença ocupacional, tem um nexo causal com o trabalho. Ou seja, que reflexão a gente faz com isso? Se o estado de exaustão mental e física foi provocado no trabalho, caracteriza o burnout, né? Eu posso afastar, como já afastei, coloquei o código lá e afastei a pessoa do trabalho por burnout, tá? Como é uma doença ocupacional, juridicamente isso reflete em quê? Um maior controle desse tipo de problema, afastamento remunerado, a pessoa pode até se aposentar por invalidez, né? Ela tem todos os direitos garantidos. Antes não. Antes era só um problema de saúde mental. Vai no psiquiatra, no psicólogo, vai Sim. resolver isso. Depois você volta para o trabalho. Então, olha a grande mudança, né? E qual que é a reflexão? Se a liderança é tóxica, o ambiente é tóxico, é uma carga desproporcional. Então, é o trabalho que está causando exaustão. Caracteriza o burnout. Agora, vamos supor que o trabalho está na média, está ali de acordo com o que todo mundo faz. Só que a pessoa tem uma vida extremamente estressante, né? Sei lá, um exemplo, o marido abandonou, a mulher está sozinha cuidando de 3 filhos, uma carga surreal em casa, um monte de problema que ela está resolvendo. Aí ela chega no trabalho já cansada, exausta, né? Ansiosa ou depressiva. E aí o que acontece? Um pedido de algo um pouquinho a mais, ou aquele trabalho que seria o comum para ela fazer, ela já entra num desgaste, né? E pode surtar, né? Ou pode... Caracterizou o burnout? Não caracterizou. Não caracterizou por Porque a conta. origem do que provocava, do que está provocando esse estresse, essa exaustão, não é o trabalho. Então, temos que olhar para a pessoa, para o ser humano com o problema dela e buscar ajudá-la. Isso aí ninguém abre mão disso, mas precisa ter o senso de justiça, né? O A- funcionário que tem a vida extremamente sobrecarregada e alega na empresa burnout, né? Isso não é correto também. Ô André, e aí, quando você traz esse tema pra cá, e isso é muito legal, porque acho que é uma das primeiras vezes que a gente escuta falar disso de uma maneira tão acessível, né, e direta. Como que o especialista, como o médico ali consegue identificar a origem? Ele faz isso num processo de Anamnese. entrevista, anamnésia. Entrevista anamnese. Então, ali ele consegue, ele tem ali subsídios para poder orientar e dizer o quanto que o burnout foi gerado dentro do ambiente corporativo, ou quanto que ele é relacionado à vida da pessoa que tem diversas demandas. Exatamente. Esse Entendi. ano mesmo eu afastei 2 pessoas por burnout, mas eu tive todo o cuidado de saber, de entender que o que estava gerando era o trabalho, que estava desproporcional, excessivo, né? E eu sei que recentemente, e aí me perdoe, porque acabou fugindo aqui, mas recentemente foi aprovada uma lei em que as empresas agora elas são responsáveis por cuidar
da saúde mental dos seus colaboradores, né? Acho que ela já Tem a está Lei 14.831, ela já tá em vigor, está em né? vigor, é uma honraria que o governo dá para as empresas, né? Coloca ali como um dever que as empresas têm de cuidar da saúde mental dos colaboradores. E aí a empresa acaba ganhando essa chancela do governo, ganha em visibilidade, Tá. aumenta a sua imagem no mercado, então tem diversos ganhos, além dos ganhos mais importantes para os colaboradores, obviamente, né? Entendi. Mas, além disso daí, dessa lei, teve a revisão da NR01. Foi revisada agora em agosto, julho para agosto, né? É a norma que regulamenta o trabalho. E a NR01 é uma das principais normas. E foi alterado lá que agora é dever das empresas cuidar da saúde mental dos colaboradores, promover um ambiente saudável, escritórios saudáveis, ambientes seguros psicologicamente para os funcionários. É obrigação, é dever. E se não cumprir, está sujeito a multa pelo Ministério Público. Ou seja, essa rotina e esse jeitão nosso de trabalhar de anos atrás, em que a gente acabava não adoecendo, mas não dando atenção, hoje existe uma lei que fala não é mais assim, a gente precisa mudar e ficar atento a todas as saúdes e ao bem-estar, né, Sim. das pessoas que estão aqui dentro dessa corporação. Porque- Somos responsáveis e corresponsáveis, né? Exatamente, porque existe todo um movimento da sociedade cobrando esse cuidado das empresas, né? De uma liderança mais participativa, mais humana, existe isso. Mas é super positivo também o Estado vir com essa intervenção e falar, ó, vai ser lei agora. Vai ser lei, porque os números estão mostrando. Sim. Afastamento por depressão, por transtorno de ansiedade, né, batendo recordes. O Brasil lidera os rankings de ansiedade no mundo, Sim. né, de depressão e de ansiedade. A gente sabe disso. Então é super bem-vinda essa intervenção do Estado, colocando como uma lei que fala, ó, você é uma empresa, você tem um CNPJ, é dever, é obrigação, não é opção, né, cuidar da saúde mental dos colaboradores. O tema é extremamente importante e a gente consegue falar sobre saúde mental de uma maneira muito tranquila, acessível, né? Sem criar, né, fantasias ou vieses, né? No passado eu acho que falava-se muito sobre fazer terapia ou psicólogo, psiquiatra, e parece que a pessoa tinha, né, você não tá bem da cabeça, deixava ela um pouco mais destacada, e hoje a gente já sabe que, tipo assim, nossa, terapia é vida, né? Ganhou outro conceito, né? Todo mundo tem que fazer, tinha que ter minha terapia, minha casa, né? Mas um plano do governo, porque é extremamente importante. E você falou muito sobre autoconhecimento, né? Sobre a importância da gente, do autocuidado, do autoconhecimento, para poder interagir aí em comunidade, né? Em sociedade, e ter uma mente sã, efetivamente. Exatamente. André, a gente ficaria horas aqui, mas a gente já tá ali com o cronômetro chegando no tempo, né, do episódio. Foi um episódio muito transformador. Eu, de novo, saio com aprendizagens, né, com saberes novos e até com crenças quebradas aqui, que eu acho que é esse momento de revisitar, né, crenças, revisitar até o que a gente consome de informação, para poder procurar fontes mais, né, especialistas de fato no assunto, e a gente ter mais propriedade para se cuidar, né? E para também, sendo útil, cuidar do próximo, né? Sim, sim. Te agradeço muito, viu? Bom, eu que agradeço. Mas deixa seus contatos aí, porque eu tenho certeza que a gente vai querer continuar essa conversa. Então, como que a gente se conecta com o André para ter mais rodas de conversa? Como que as pessoas, nossos clientes, parceiros, amigos, conseguem trocar uma palavrinha com você, te chamar para um café, para falar desse assunto que é tão necessário? Legal, muito bom. Agradeço a oportunidade. No LinkedIn eu tô como André Ventura, pode buscar André Ventura, psicólogo, né? E a minha rede social, meu Instagram, porque eu tô no Instagram, né? Eu não tenho TikTok ainda, né? Tô pensando se eu vou Eu também abrir não é uma muito pra minha conta cabeça. lá, mas eu tô no Instagram e tá funcionando bem, né? @psico_André Ventura, tudo Legal. junto. Vai aparecer aqui, produção coloca depois pra gente. O arroba Aí do André. podem acessar, podem me chamar ali pelo direct, que eu costumo responder rápido,
né? Legal. E é muito importante trazer você mesmo para perto e conversar, e ter essa conversa com as lideranças, com as pessoas, e desmistificar essa questão do cuidado, E é né? importante as pessoas entenderem que o espaço terapêutico é esse espaço de autoconhecimento e ação, porque o E ação. espaço terapêutico te ajuda a ter o autoconhecimento e a agir também, a fazer coisas que te ajudam a chegar no equilíbrio, né? Antes tinha essa questão, né, por trás do atendimento terapêutico e psicológico, né? Eu sou uma pessoa 100% adepta à terapia desde 2020, né? Então, Uhum. é um ambiente onde eu levo as minhas questões, onde eu aprendo a lidar com as minhas questões. E a minha terapeuta, ela fala uma coisa muito importante, que é: só a Karina pode viver a vida dela. Exatamente. Então você tem que saber o que você quer para você tem que saber o que é bom para você. E como que você vai saber se isso é bom? É se É, autoconhecendo, é conhecendo os seus limites, é conhecendo aquilo que você consegue fazer, aquilo que você consegue entregar, conhecendo as necessidades de descanso, porque a gente precisa, nós não somos, não tem o checkzinho de não, eu não sou robô, né? E de é, fato nós não somos, né? Nós somos pessoas, né? E nós precisamos de ambientes seguros, nós precisamos desfrutar da nossa vida profissional, da nossa vida pessoal, né? Do nossa vida própria, né? Porque nós somos pessoas, né? uhum. Individuais também. Então, busquem, procurem os arrobas, né? Nas redes do André. E busquem, sim, a terapia é um ambiente que eu super indico. Maravilhoso, né? É incrível e a A gente jornada, aprende. a É jornada uma de jornada. amadurecimento, de fortalecimento, ela é pessoal, ela é Sim, individual. sim, sim. E tem coisas que só a gente pode viver. Então, é Exatamente. para o nosso bem, é para o nosso autoconhecimento, é para nossa saúde física e mental. Então, Isso. só gratidão, André, Shirley, Muito muito obrigado. obrigada pela oportunidade. Foi mais um episódio incrível. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada, gente. Estamos encerrando mais um episódio do Não Durma no Ponto. E o tema é esse mesmo. Se cuida para não dormir no ponto, porque você precisa estar íntegro, inteiro, feliz, ter a vida leve, divertida, para você cuidar de você e, acima de tudo, cuidar do próximo, porque somos produtivos, somos seres humanos que temos propósitos e o nosso propósito é fazer mais por nós e por todos que estão à nossa volta. Então, André, muito, muito obrigada. Foi um episódio lindo. E olhando ali para aquela câmera do centro, a hora da gente se despedir, não durma no ponto. Muito, muito obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Não durma no ponto.